Tá caindo. Você fala, cara, sobre os temas que a gente vai. You speak. Iniciando a gravação. Mano, depois vocês viram que o vídeo lá da semana passada foi com o iniciozinho lá que pegou o Juan começando. Deu, não! Foi pro YouTube com aquilo, cara. Não. Aliás, eu não vou cortar, que se dane. Esse daqui eu não vou cortar. Então é bom que a gente não erre nem no começo nem no fim, tá? Porque é legal. Porque qual é que é o diferencial do YouTube? Para você agora, espectador, que a gente ainda não começou a gravação, você tá pegando as prévias da gravação, tá bom? Não ainda decidi se eu vou deixar isso aqui cortado ou não, mas provavelmente não vou cortar. Então, se você estiver vendo isso, se eu decidir não cortar, é uma coisa muito boa, né? Esse aqui é um plus. E o Juan Grink saiu, né? Não aguentou a pressão. Ele falou que era coisa... Tô zoando. O que a gente faz no pré-podcast? A gente fala besteira, bebe água também, inclusive. Isso é importante. Isso é muito importante. Podemos gravar, senhores? Quer dizer, podemos começar, já está gravando, né? Então vamos lá. Em 3, em 2, em 1. Palminha, que é o canal, né? Olá, você que nos ouve e que nos assiste. Está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 78. Eu sou Jonas Faria e junto comigo está ele, Jonathan Mumba. E aí, Jonathan, tudo bem? Tudo bem, Jonas. Espero que você também esteja bem, assim como todo mundo que nos acompanha, seja por podcast, seja por vídeo no YouTube também. Uma semana interessante, uma semana muito especial. Por quê? Porque começou março. Já estamos no terceiro mês do ano, ou seja, nosso tempo voa. E março é um mês muito simbólico, um mês muito especial. Não vem a casa dizer por quê. É aniversário, né? Tamo de olho, né? Aniversário de alguém, né? Do Bon Jovi, quem sabe. Ó. É verdade. Mas vamos deixar que o Juan também se apresente para a gente adentrar nesse assunto. É isso aí, então, Juan Grings, compondo aqui essa mesa maravilhosa de conversa para o nosso episódio 78. Como é que você tá, Juan? Tudo bem? Vou bem, Jonas. Vou bem aqui em Santa Maria, muito quente. Mais um dia muito quente. Ainda lidando com os insetos, né? Com os inconvenientes insetos, mas vou bem. É isso. E, aliás, a gente vai lançar um crowdfunding, né, de uma vaquinha, como se diz, para o Juan ter uma internet nova, né, uma internet decente, para poder também embelezar o nosso vídeo com a sua face. Seria ótimo. Não, seria sensacional, né, acho que é de suma importância. E enquanto a gente lança essa ideia, o Jonathan Mumba nos diz qual é que passa a ideia do podcast. A ideia do Toco e Teco é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra do Bon Jovi, como eu já comentei antes. Por quê? Porque ele é o aniversariante do dia. A gente está gravando na terça-feira, dia 2, que é o aniversário dele, né? Talvez você esteja ouvindo em outro dia. Já passou o aniversário dele, infelizmente. Você não pode mandar seu parabéns para ele, a não ser que você tenha lembrado. Siga ele nas contas sociais, que aí você vai... Opa, aniversário dele, todo mundo está parabenizando, né? Faça sua função como fã, caso você seja. Lembrando então que ele está fazendo 59 anos com cara de 37. É um menino. O cara é um galã, um jovem pimpão, muito preservado, um excelente cantor, inclusive, segundo Wikipedia, está dizendo que ele é um ícone do rock mundial na década de 80 e 90 também, né? Aí nos anos 80 e 90. Então, realmente, Bon Jovi, eu sou suspeito para falar, sou fã, e admiro demais ele, mas por que tá falando isso, cara? Cara, porque é importante ser sincero. O pessoal gosta de sinceridade. Essa de aqui é a coração, verdade. Cara. É isso, é de coração. Eu me apaixonei pelo rock and roll, comecei a gostar mesmo do negócio através de Bon Jovi. Na verdade, duas bandas, né? Mas Bon Jovi, outra não vou adentrar porque eu vou ficar muito E Jota Quest, né? Jota Quest também. Não, mas realmente Bon Jovi então é muito significativo para mim, é muito importante. Então está feita a nossa homenagem a este ícone, não só do rock, mas um ícone da música mundial. Isso é maravilhoso, né? O Bon Jovi já apareceu em várias ocasiões, acho que já até apareceu aqui no Toco e Teco uma outra vez, na época ali que a gente gravava o saudoso Planeta Oval também, né? Ele aparecia, tocava as músicas dele poucas no nosso vezes intervalo, né? Intervalo musical, né? Poucas vezes. Mas assim, sempre bastante presente, assim, pelo menos em nossos
corações, né? Então tá aí a homenagem pro Bon Jovi. E Juan Grings, né, depois desse momento afetuoso, né, bem sentimental, quais são os destaques do nosso episódio de hoje? No episódio de hoje, então, a gente vai falar, claro, do J.J. Watt, que vai integrar o elenco do Arizona Cardinals, né? A gente já tinha repercutido que... A gente repercutiu, né? Que ele tinha saído dos Texans, né? Foi rescindido com os Texans. Faltava saber para onde ele foi. Não foi para nenhum dos times que a gente especulou. Foi para Arizona Cardinals, né? Aquela rasteira maravilhosa que a gente tomou do destino. Também vamos falar de alguns dos principais agentes livres para a próxima dessa off-season, né? A gente está se aproximando do período em que os jogadores podem assinar contratos. E a gente vai então repercutir alguns deles. A gente já falou semana passada de uns com o gancho da franchise tag. E nessa semana a gente vai falar de outros nomes também importantes. Além, é claro, também das rapidinhas da semana, para você estar sempre bem informado do que de mais importante acontece na NFL. Muito bem, então vamos dar início falando do Justin James Watt, né, que como o Juan bem destacou, algumas semanas atrás a gente fez um podcast também, ressaltando, eu tinha feito um vídeo também para o canal do YouTube, falando em times bem prováveis, né, os times mais prováveis que ele assinasse. Vamos lá, Bills, os Steelers, Green Bay, entre Browns. outros, né? A gente sabe que Browns também, vários e vários times, se não todos, pelo menos, tentaram ver qual que eram as condições para tê-lo em seus elencos. Mas um que pouquíssimo foi mencionado, e aqui não digo só no Toco e Teco, mas também na mídia como um geral, né? Um dos nomes que foi menos até especulado foi a equipe do Arizona Cardinals, né? A equipe da NFC Oeste, né, da divisão da NFC Oeste, portanto, J.J. Watt mudaria também da sua divisão, que no final das contas foi a equipe que mais ofereceu dinheiro para este veterano pass rusher, né, também, que pelo nome, por aquilo que ele já fez, por ter sido já jogador defensivo de 3 anos, né, foi muito, muito, muito especulado. E é aí que então entra essa primeira questão. Por que que o Arizona Cardinals, né? A gente sabia que o J.J. Watt ele tinha 3 condições principais, né? Ele queria um técnico que ele pelo menos conhecesse, um técnico que fosse experiente, um time que fosse contender, ou pelo menos um time também já organizado, que ele não precisasse levar a defesa nas costas, e por fim o salário. Me parece que no caso do Arizona Cardinals pesou bastante o salário para o J.J. Watt. Não sei como é que é a opinião de vocês, mas também já deixo vocês fazerem as primeiras impressões dessa trade. Trade não, desse contrato assinado agora, né? Trade nenhuma, mas ter assinado o contrato do J.J. Watt. Acho que pegou todo mundo de surpresa, né? Porque não era um dos destinos mais citados pela mídia e não preenche exatamente assim, os requisitos que ele queria, né? Não era pelo menos os 3 assim. Eu não imaginava que seriam os Cardinals, até porque treinador não é exatamente uma referência. Um cara bom, realmente jovem, um cara assim até um pouco inovador, mas não é um cara assim que todo mundo queria trabalhar com ele. E o time contender, não é um time contender ainda, mas dá um passo a mais agora. Os Cardinals têm um elenco bem interessante que a gente pode comentar mais para frente. Mas quanto ao contrato, então, um contrato de 2 anos de duração, um contrato regularmente curto, até algo que os Cardinals possam arcar com ele com certa tranquilidade, até 31 milhões, ou seja, 15,5 milhões por temporada, sendo 23 milhões garantidos. Esses são os valores até altos, né? Quer dizer, na média para um edge rusher, mas eu havia comentado no nosso grupo, no WhatsApp, que o Cardinals está pagando por um J.J. Watt top, um cara jogando no seu alto nível, né? São valores pagos para um edge rusher de elite, que é o caso do J.J. Watt, porque a gente não sabe como é que ele está fisicamente, se ele vai conseguir jogar toda a temporada e vai jogar em alto nível. Por quê? Porque a gente já comentou naquele outro podcast, duas ou 3 semanas atrás, que ele sofreu muito com lesões repetitivas, que ele chegou a perder temporadas, acho que em 2017 ou 2018, que ele ficou afastado por conta de lesões. Ano passado jogou quase todos os jogos, mas não conseguiu ter aquele impacto de anos atrás, porque
primeiro que ele é o jogador mais marcado, né, duplamente, né, ele recebe marcação dobrada em 30% dos snaps, é o jogador que mais recebe, então, isso na NFL, e além disso também um declínio físico, ele já não tem mais a mesma agilidade, a mesma potência que ele tinha no início da passagem dele para os Texans, quando ele foi eleito 3 vezes jogador defensivo da temporada. Então realmente é um pouco arriscado. Por quê? Porque a gente não sabe se o J.J. Watt vai poder dar esse retorno esperado que todo mundo imagina, porque nós imaginamos, e o torcedor quer ver o J.J. Watt de alto calibre, aquele cara que é um dos melhores defensores da liga. Mas será que é esse cara que a gente vai ver em campo? Ou vai ser só um cara um jogador de defesa que já foi muito bom, que foi referência, mas hoje em dia não é mais o mesmo, vive à sombra dessas glórias do passado. Então fica essa dúvida. É um movimento arriscado por conta disso, mas os Cardinals precisavam fazer algo novo, né? Algo para melhorar a defesa, que é uma das, não digo que uma das piores, mas tinha várias fragilidades, e agora com o J.J. Watt se torna mais uma ameaça, pelo menos mais uma preocupação para o ataque adversário, né, para o L, se talvez ele não impacte tanto assim diretamente, né, efetivamente, mas pelo menos só de ter ele em campo já vai deixar o time adversário preocupado e tentando fazer alguma coisa para parar ele. Isso, é só uma estatística aqui, que enfim, a gente vai discutir depois da questão física do DJ Watt, né? A questão salarial acho que não seja nem até um problema, porque o contrato não é tão longo, mas a defesa dos Cardinals no ano passado, tá? O DJ Watt é um jogador de linha defensiva. Os Cardinals foram a 5ª equipe com maior número de pressão com o quarterback adversário na temporada passada. Foram 169 pressões durante toda a temporada, atrás só de Steelers, Buccaneers, Seahawks e Ravens. Então, já era um aspecto onde a equipe era forte, já tinha, né, a defesa já tinha essa como um dos pontos fortes. Agora, teoricamente, deixa a situação ainda mais favorável. Então eu tenho dúvida se era exatamente isso que faltava para os Cardinals chegarem nos playoffs, já que eles bateram na trave. Faltava muito pouco, é verdade, né? Eles realmente tiveram chances de chegar na pós-temporada até a última rodada. Foi por detalhe ali, um jogo que perdeu, enfim. Foi por muito pouco, mas queria saber de vocês, se na opinião também de vocês era isso que faltava para os Cardinals. Era mais um jogador da linha defensiva ou de repente era uma outra posição um pouco mais carente? Cara, assim, eu acho que foi um movimento interessante. O Jonathan falou na questão do peso, né, do jogador dentro. A gente lembra que tem o Chandler Jones também nessa equipe, Isso. tem o Isaiah Simmons, que também vai ser seu segundo ano, mas também é um cara que promete muito na secundária. Tem o Budda Baker também, outro monstro, né, na secundária do time, também às vezes até com um pass rusher eficiente. E no resumo da ópera, né, somando esses caras, mais outros aí também pontuais, é uma defesa que se mostra no papel bastante consolidada. Quando você tem 4 nomes importantes, né, 4 nomes que você pode esperar e que tem um alto teto de expectativa em cima deles, é um meio caminho andado, ao meu ver, e fortalece pra caramba. Né, realmente fortalece em nome e fortalece nesse imaginário do medo que pode causar nas outras equipes, sendo que, lógico, ao meu ver, o ataque também teve algumas deficiências, o ataque também, no final das contas, foi pouco criativo naquilo que se esperava do Kingsbury, no final das contas, aquela renovação de ataque que era tão prometida para os Cardinals, e por isso ficou aquém, ao meu ver, na temporada passada. Tem deficiências nos dois lados da bola? Tem, mas também não são tão gritantes, né? Ao meu ver, não são tão gritantes, até porque brigou pau a pau dentro de uma das divisões mais complicadas também da NFC. E com a chegada, então, do J.J. Watt nessa defesa, pelo menos em nome, complementa e fica, assim, bonito de ver. Né, fica realmente assim, com uma boa expectativa. Mas o João também pontuou, né, o salário pago foi para um J.J. Watt lá de 2012 até 2017, assim, mais ou menos, que realmente tinha passado por uma temporada de lesão, acho que a primeira temporada de lesão, que ele perdeu bastante jogo, foi em 2016 e depois em 2017, mas ainda assim ele estava lá em alto nível, né? Ele foi jogador defensivo do ano em 2012, né, 2014, 2015, né, se não me engano era isso aí, 2014, 2015, então assim, pagaram por isso. Se confirma, cara, tem tudo para ser uma defesa tão dominante quanto
outras importantes da liga. O meu ponto quanto a isso não que seja uma defesa ruim, até porque os números que o Juan trouxe mostram isso, mas é uma defesa que pressionava muito, mas não conseguia transformar isso em sacks. O que teve 40 e alguma coisa, 48 sacks, um número até razoavelmente alto, mas pressionava muito, mas não era uma pressão efetiva, né? Ou seja, estava atrás do QB, mas nem sempre chegava nele e derrubava. Mas a questão como eu já comentava, tem muito jogador bom individualmente, né? Em questão de talento, além dele, ele vai formar uma baita dupla agora com Chandler Jones. Imagina só J.J. Watt e Chandler Jones do outro lado, um de cada lado. O que a defesa vai fazer? Então tem aquela questão, eu falei que o J.J. Watt foi muito dobrado na última temporada. O Chandler Jones também. Só que agora o ataque adversário vai dobrar quem? Não tem como botar 2 jogadores em cada um deles, né? No Jones e no Watt. Ou seja, isso vai auxiliar, um ajuda o outro nessa questão. Além disso, também, já como comentado, tem o Budda Baker, que é um dos melhores safeties da liga. Fez uma temporada espetacular, ele foi Pro Bowl na última temporada, se não me engano, até All Pro. Tem o Patrick Peterson, que é um ótimo cornerback, já foi um dos melhores da liga. Vai ser free agent, então a gente não sabe se ele vai continuar no time, até por conta de gastos, né, se vão cortar ou não. Mas por enquanto ele está. Tem o Isaiah Simmons, que é um cara draftado top 10 na última temporada, que ainda não mostrou o que veio na liga, mas tem um potencial enorme. Mas a minha colocação é uma defesa individualmente muito talentosa, com ótimos jogadores, mas como um coletivo fica a desejar. Não é uma unidade defensiva assim que você olha. Ninguém olha para a defesa dos Cardinals e diz é uma das melhores da liga. Por quê? Porque tem bons talentos, mas como um time, como uma unidade, ainda deixa a desejar. Talvez agora com o J.J. Watt possa mudar, porque a gente sabe que ele é uma referência, ele é um cara que traz liderança para o vestiário, mesmo que ele chegando agora, imagino que ele vai chegar nos companheiros, ele vai cobrar e vai incentivar cada jogador a dar o máximo de si, porque é dele disso, é realmente um cara que é muito respeitado, muito referência no vestiário para todos os companheiros dele, e também muito por conta do coordenador defensivo, que tem que dar um toque a mais para a defesa, que nesse caso é o Vance Joseph. Vou falar por experiência própria, que tem traumas dele na época da passagem lá por Denver, não sinto saudáveis, mas ele pode fazer um bom trabalho agora, já está 2 anos lá como coordenador defensivo dos Cardinals. É hora dessa defesa mostrar um pouco a mais e tem potencial para se tornar uma das melhores, em pelo menos uma top 10 na liga, agora com o J.J. Watt, porque, como eu disse, tem muito talento, mas precisa se tornar um negócio, uma unidade sólida, uma coisa só, porque eu acho que falta realmente jogar como um time, porque depende muito de estrelismo não, né? De um jogo fora de série de algum jogador. Seja, por exemplo, também teve o Hayson Brady, que teve 12 sacks na última temporada, que foi uma temporada assim, a melhor da carreira dele, um jogador até desconhecido, mas foi muito bem na última temporada. Então depende muito de jogadores assim, jogadores individuais resolverem essa parada. E para fechar... Não, pode falar. Não, pode falar que eu vou passar para outro, eu só queria levantar outra bola, mas vai daí. Então, eu também já ia mudar de assunto, porque o porquê dos Cardinals assinarem agora com ele, né, conseguirem. Primeiro porque, o Kyler Murray está no seu contrato de calouro, ele vai para sua 3ª temporada, ou seja, o que? Ele foi primeira escolha geral do draft, é um QB, então o salário de calouro dele ainda é um pouco alto, né, se for levar em consideração, mas comparado com os QBs tops da liga, é baixo, está muito longe de ser o que um Mahomes a vida ganha, ou até mesmo um Jared Goff, por exemplo, recebe. Então, com isso, fica fácil para os Cardinals buscarem outros talentos, outros jogadores, porque o contrato do Murray ainda é baixo. Daqui a 2 temporadas, possivelmente, né, eles vão ter que renovar com o Murray, e aí sim, ver se vai ter que renovar ou não com o J.J. Watt, ou seja, 2 anos, daqui a 2 anos renova com o Murray, e aí ver o que vai fazer com o contrato do Watt, senão deixa ele para free agents. E além da questão de ter um QB calouro que facilita em questões de financeiras, né, do cap space, além disso também tem o treinador que tá começando a fritar, né, a panela do Cliff Kingsbury, porque já são 2 temporadas nos Cardinals, ele chegou com altas expectativas, que é um dos melhores treinadores no college, um cara especialista, né, perito em desenvolver quarterbacks, e realmente ajudou bastante no desenvolvimento do Kyler Murray, mas ainda não foi para os playoffs. Ano passado bateu na trave, né? Estava por boa parte da temporada se classificando, e aí na reta final teve uma decadência na produção, com isso então acabou ficando fora. Vai para a sua 3ª temporada e possivelmente, se não se classificar agora, eu acho que ele vai ser demitido. Então realmente é uma temporada muito simbólica para todo o time dos Cardinals, que já faz 5 anos que não se classifica para a pós-temporada, e principalmente para o treinador, então, que também já está com seu assento pegando fogo, como eles usam essa expressão lá na gringa, e também para ter um QB calouro, coisas que viabilizam e necessitam, então, a chegada do J.J. Watt, que acabou ocorrendo por conta disso.
Você gostaria de complementar alguma coisa aí, Juan? Não, aí fica a teu cargo, porque como tu que tá passando a bola aí, eu ia levantar uma questão do motivo que levou o J.J. Watt a assinar com o Cardinals em detrimento dos outros, mas de repente se quiser aprofundar nessa parte dos Cardinals, questão do salary cap, vai daí, depois eu entro, não tem problema. Eu antes de tudo, né? Eu acho que tem a ver, sim, mas a minha pergunta também, ao meu ver, né? Quando saiu então essa notícia que ele sairia dos Texans, né? Quando ele saiu dos Texans, foi realmente um momento de polvorosa mesmo, assim, em toda a liga, né? E todo mundo queria ele e tal, e tal, e tal. E a minha dúvida é bem essa. Será que se existisse outros defensive ends também no mercado, né? Disponíveis, ele teria tanta especulação assim, né? Outros também, acho que assim, no nível dele, ou até maiores e tal, porque a minha pergunta é mais ou menos nessa. O impacto que ele tem, depois de ter sido contratado agora por esse valor, para a posição dos defensive ends. Ao meu ver, dá uma valorizada boa, né? Para os próximos aí, nas próximas, até agora que entra free agents, também para as próximas temporadas, dá uma valorizada boa na questão de contrato, foi pago alguma coisa assim de bem grande, estava até fazendo um paralelo relacionado à franchise tag, quanto é que valeria uma franchise tag da sua posição, e não chega nem a 20 milhões, né? Agora ele receber esse contrato tão grande, mas acho que de fato pela oferta e também pela procura, eu acho que ele foi bastante valorizado. Não quero fazer nenhum juízo de valor se injustamente ou não, mas não sei o que vocês acham. Se também foi too much, né? Se foi demais, assim, o tanto que olharam por ele, ou se vale mesmo pelo nome, por tudo aquilo que ele já construiu. Eu até tava vendo uma análise que falava que não era exatamente um all-in dos Cardinals, porque eles não comprometem exatamente o futuro. Por exemplo, eles pagam relativamente caro por um jogador que pode ter um risco muito alto, mesmo assim, tem um risco alto e um ganho alto, né, que é o termo que eles usam lá nos Estados Unidos. Tem esse risco, mas não chega a ser um all-in, porque, como o Jonathan já disse, eles estão utilizando esse tempo que ainda o Cardinals, O Kyler Murray tem de contrato de calor, que é um contrato bem baixo, né? E eles vão aproveitar, porque o Murray já se mostrou ser um quarterback muito bom, né? Ele um cara que tem muitos recursos, sabe correr, sabe passar, enfim. Já mostrou ter essas qualidades. A defesa já é boa, né? Eu apresentei os dados aqui de pressão em sec também, eles ficaram em quarto lugar na temporada passada, então a defesa também já vinha apresentando bons números, então não é que é um movimento ou ganha agora ou não ganha mais. É algo que por isso eu acho que o risco até é baixo nesse sentido, porque são 2 anos, com certeza o Murray vai ter muito mais do que isso jogando em alto nível, né? Então tem o próprio DeAndre Hopkins também, que deve ficar um tempo por lá jogando muito bem. Então é um movimento, eu não vejo com tanto risco assim, mas que se der tudo certo, se ele voltar a jogar naquele nível que a gente está dizendo, que é bem difícil, mas pelo menos voltar a jogar bem e fazendo, sei lá, no mínimo uns 13, 14 jogos na temporada já está ótimo, aí sim, aí os Cardinals vão ter feito um grande acerto. Mas eu não vejo com muita preocupação assim. Eu acho que os Cardinals fizeram um movimento ok. Porque tinha dinheiro também, né? Não é como se eles não tivessem dinheiro, né? Eles tinham dinheiro para isso. E até isso era o próximo ponto, depois eu vou tocar no assunto, deixar o Jonathan complementar, você complementar também. Mas é que é justamente isso, das equipes que ofereceram, acho que os Cardinals foram que mais ofereceram dinheiro para ele. E aí também facilitou na decisão, eu acho. Era isso que eu ia dizer. Tem uma. Eu tava vendo agora no Twitter, tava vasculhando. Tem uma informação do John Gabadoro, que é um repórter do Arizona Sports, é uma rádio do Arizona, que diz que a proposta dos Cardinals não foi a mais lucrativa pro J.J. Watt. Que os Browns e os Colts seriam oferecido mais dinheiro e que os Titans tinham oferecido um valor similar. Só que, claro, aí a gente está falando, de repente, do contrato, do valor potencial. Não, provavelmente os Cardinals ofereceram mais em termos de salário garantido, que é um outro peso. Mas tá aí essa informação.
Não foi exatamente a maior proposta, não foi a proposta mais lucrativa, mas foi a mais garantida, muito provavelmente. É o que eu ia tocar agora, né? Porque são 23 milhões garantidos, é quase todo o contrato, dá uma média de o quê? Uns 70% do contrato garantido, o que vale muito para ele, porque ele vem sofrendo com lesões, então a questão talvez não seja nem ele jogar tão bem assim, mas ele jogar realmente, ele entrar em campo nos 16 jogos, ou em boa parte deles, porque a gente sabe que ele vem sofrendo com lesões. Quando vê, ele joga metade da temporada, ou menos que isso, e aí sim sai sendo um prejuízo para os Cardinals, mas mesmo assim está longe de ser o fim de tudo, né? Não é um all-in, porque realmente é apenas um jogador que eles trouxeram agora. E, inclusive, é interessante a gente analisar isso, porque os Cardinals estão fazendo bons negócios. Temporada passada, eles conseguiram o DeAndre Hopkins a preço de banana, naquela troca que ninguém entendeu que os Texans fizeram, e novamente os Texans agora dispensaram ele, então não houve uma troca. Os Cardinals não precisavam mandar escolha de primeira rodada, outro jogador para os Texans. Não, eles, como ele foi dispensado, negociaram diretamente com o J.J. Watt e chegaram nesse acordo. Um valor ok, talvez um pouco alto, mas por conta do nome, tudo que ele já fez, eu imagino que ele não teria um contrato abaixo de 15 milhões, né? Não teria como. Então, realmente, eu acho que é isso aí, é um contrato que tem um pouco de risco, mas está longe de ser, sabe, um tiro na lua, um negócio assim. Então, realmente foi um pouco, eu acho que até bem pensado, assim, estruturado. Vamos trazer ele agora 2 anos, a gente tem condições de pagar um valor para ele sem comprometer o resto, né, as outras necessidades, e um cara que pode ter um grande impacto. Como disse, pode ter, porque é uma incógnita se ele realmente vai voltar a jogar bem como já foi, ou se aquela boa fase, o auge dele já passou e não volta mais. É difícil dizer isso. Eu acho que dificilmente ele vai voltar a jogar bem como fez em 2014, 2015, mas mesmo assim ele ainda pode contribuir bastante para esse time, então eu acho que foi uma jogada assim bem pensada dos Cardinals. Ô Jonas, acho que seria interessante também explicar o que seria o contrato garantido, né? Que a gente fala tanto nisso. O que garante o contrato e qual a diferença para o contrato potencial, digamos assim? Olha, se você, me permita ser ousado, né? Se deu ideia, se você tá afiado e quiser dar umas ideias assim, a gente vai te complementando. Mas antes de falar disso, né? Ao meu ver, é o que o pior do que da última temporada, eu acho que não vai ser pro J.J. Watt. Nessa questão, na temporada passada, só 5 sacks, sendo que ele jogou a segunda temporada em 5 anos completa, né? Ele teve os 16 jogos e apenas 5 sacks, porque também o Texans não tinha jeito, né? Não dava nem tempo dele chegar. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Então, assim, não é como se pudesse usar de base a temporada passada, mas quando ele tinha um pouquinho mais de paciência, tava lá, sacou. Né? Enfim, então, pior do que esteve, acho que não fica. Essa aqui é a minha colocação. Juan, você quer falar aí? A gente vai complementando, né? Acho que não é tão complicado de entender o contrato garantido. Pelo que andei pesquisando, tem algo a ver com algo como produtividade, né? Sim, sim. Por exemplo, se der tudo errado, o jogador se lesionar, enfim, não jogar bem, ele pelo menos tem esse valor garantido que dá uma certa estabilidade. E daí o resto do dinheiro é potencial a depender de como ele se sai. Aí eu acho que pode entrar a questão de jogos, talvez de títulos também. Eu não entendo muito bem como funciona, mas acho que é por aí, né? É que assim, então, tem uma das coisas que é muito importante, né? Se a gente pega lá o salário base, o salário base é literalmente um salário normal. É a quantidade de dinheiro que o J.J. Watt, por exemplo, vai receber, que todo jogador recebe. Mas esse dinheiro, né, do salário base, ele não é garantido, justamente. Se durante o contrato, por exemplo, o jogador for cortado, enfim, ele não recebe o salário do restante do contrato, né? Aí que tá, isso é uma coisa importante. Então vamos lá. Tem então esse salário base, ok. Mas então, quando o time vai lá e se compromete com a coisa garantida, no caso do J.J. Watt, os 23 milhões, não importa. Se ele se lesionar, por exemplo, no primeiro jogo, no primeiro jogo ficar fora, que horror. Aqueles 23 milhões vai pingar na conta, né? Aquilo lá vai acontecer, os 23 milhões vai acontecer. E os potenciais 31, 31, né, Jonathan? Era 31, né? Isso.
me fugiu. Os outros potenciais, aí entra, né, como se fosse na parte de bônus, da apresentação do jogador, né, dos seus números, daquilo que ele fizer. E claro, tem esses 31 milhões, mas também, por exemplo, chega nos playoffs, sempre tem mais bônus, sempre tem um push de lá, push daqui, né, estatísticas que ele conseguir, sempre tem isso no final da temporada. Então, basicamente, é dessa forma. Falei certo? O valor... Isso, está certíssimo. O valor garantido é algo mais importante, sim, algo mais relevante a contratos longos, né? Contratos de curta duração, como é o caso do Watt, de 2 anos, não é tão importante assim. Claro que boa parte do valor é garantido, então isso mostra que os Cardinals estão confiando bastante nele e até talvez tenha sido uma exigência que a gente colocou já do próprio DJ Watt, querendo uma boa parte do valor garantido para caso alguma coisa aconteça. Esperamos que não, mas é uma garantia sim. Mas contratos longos de 5 mais anos, o valor garantido mostra muito, porque geralmente hoje, no atual momento da NFL, metade do valor ou mais dos contratos de longa duração, que a gente está falando de 100 milhões ou mais, são garantidos. Então, realmente, quanto maior o valor garantido, maior é o risco da franquia, né? A chance de dar ruim caso o jogador se lesione ou ele queira sair, queira ser trocado, dispensado, aquele valor garantido vai ter que ser pago de qualquer forma. Então, é muito bom tu pensar antes de dar um contrato de longa duração para uma estrela, aí vamos falar, por exemplo, o Kyler Murray, que vai ter que ser renovado daqui a alguns anos. Dá um contrato de, 5 anos para ele e uma média de 40 milhões hoje em dia. Eu imagino que quando ele renovar não vai ser abaixo de 40 milhões. Então aí são 200 milhões e aí desses 200 milhões uma boa parte do valor vai ser garantido para quê? Para ser algo atrativo para o jogador e também a franquia também não pode se comprometer, então tem que encontrar um ponto de equilíbrio aí, mas boa parte dos salários, como disse, 50% ou mais, é garantido que o jogador embolsa, independente de lesão ou qualquer coisa, ele tem aquele valor já atrelado a ele, independente de qualquer coisa que possa acontecer. Quer ver um exemplo bem esdrúxulo, né, e até absurdo? Por exemplo, o contrato do Patrick Mahomes, né? Se a gente converter ali, ele pode receber são 10 anos, então é um contrato extremamente longo, né? O maior que se tem a notícia até o momento. São 503 milhões de dólares garantidos, né? E disso 477 milhões garantidos. Base, você falou garantido. Perdão. 503 milhões, né, podendo receber. E aí, o 477 milhões de dólares garantidos. Então, quase tudo garantido, né? É quase tudo. Né? Lógico, aí que tá, é diluído em 10 anos, mas mesmo assim, né? Como eu disse, tem outras regras específicas, vamos supor que, então, no meio disso, os Chiefs queiram cortar o Mahomes, né? Sei lá, deu mais 2 anos, enfim, queiram cortar. Existem outras peculiaridades dentro disso, né? Qual que vai ser o time que vai querer contratar? O time vai ter que arcar com algum dinheiro, assim como tem o salário cap também, um salário morto, né? Fica ali um dinheiro devido dentro da equipe dos Chiefs para pagar. Então tem esses outros meandros de salários que a gente pode explorar melhor até futuramente, né? Explicar melhor como é que funciona cada salário. Deu para destacar, Juan? Era mais ou menos isso, né? Assim, era essa a ideia, né? Será que o Juan morreu? Era isso aí. Perfeito. Olha, eu acho, a gente já falou já mais de meia hora, então, você quer complementar mais alguma coisa Tô do vivo. Não, já... A gente ouviu. Não, estamos te ouvindo. Vocês acham que... Fala mais um pouquinho, alguma coisa que eu esqueci do J.J. Watt, ou a gente pode passar para o segundo bloco aqui? Acho que é isso, a gente conseguiu trazer bastante coisa, né? Várias abordagens. Só um último ponto, realmente, o destaque ao alto nível dos pass rushers da divisão. Que aí muita gente está falando, né? É muito por conta do tema Russell Wilson, ele estava reclamando de proteção. Agora pensa só, Rams tem Aaron Donald, que é tipo auto-explicativo, não precisa nem falar o que do Aaron Donald. Ele é o adjetivo em si. Isso. Teve o Leonard Floyd, que teve uma ótima temporada e deve continuar, também outro grande pass rusher. Aí agora os Cardinals têm o J.J. Watt e o Chandler Jones. E ainda tem os Niners, que tem só o Nick Bosa e uma cacetada de outros jogadores, principalmente o Nick Bosa, né, por da ótima temporada de calor que ele teve. Mas também tem o Eric Armstead e outros jogadores. Então realmente tem muito pass rusher de qualidade nessa divisão. Azar dos QBs adversários, que não tem boas OLs. Vai ser algo interessante para a gente observar nessa próxima temporada. Sem sombra de dúvidas, né? Boa sorte, né? Boa sorte para o Russell Wilson, né? Realmente, vamos ver como é que fica também a parte da OL, né? Vai ser uma coisa bem interessante que, por consequência, esse movimento para dentro da divisão,
o Seahawks vai com certeza precisar de trazer ou fortalecer a unidade de linha ofensiva, né? Senão, acho que vai ficar insustentável a relação. Bom, senhoras e senhores, né? Falamos bastante sobre o J.J. Watt. Agora vamos dar o devido destaque também ao nosso merchan, né? O nosso momento merchan aqui, que tão importante quanto. Acesse o nosso medium.com, né? medium.com/tocoiteco. Você encontrará todos os nossos textos. Se você curte também NBA, tem toda quinzena saindo rankings atualizadíssimos pelo Juan Grings. Também tem mais texto aí da NFL saindo. No nosso Twitter, no nosso Instagram, @tocoiteco. E também no nosso Facebook, né? Você coloca lá Facebook/Tocoiteco, toda essa questão ali. Você encontra a gente, né? Tudo Tocoiteco, tudo bonitinho. Se você colocar no Google Tocoiteco, só vai ver nós. Você vai ver tudo, assim. Poderia ser até mais simples esse momento merchan. Escreva no Google Tocoiteco e você vai ver tudo que a gente tem lá, como se fosse um currículo, né? Não existe outra coisa parecida com o Tocoiteco, né? Que coisa maravilhosa. E depois a nossa newsletter, que é semanal e gratuita. Não esqueça de assiná-la, né? tocoiteco.substack.com. Essa sim, se você não quer receber os destaques atrasados lá no nosso Instagram, assine a newsletter que ela não sai atrasada de maneira alguma. E você também pode ouvir esse podcast no Spotify, no Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcast, na Amazon Music, onde você quiser. E se a gente não tiver onde você quiser, nos avise que nós estaremos lá o quanto antes. E se você está assistindo a gente no YouTube, não esquece aí de dar o seu like, de se inscrever no canal e compartilhar aí com os seus amigos e amigas. E se você estiver ouvindo, dá uma pausinha, corre lá no YouTube, se inscreve também, dá o like e depois volta para onde você parou no seu agregador de podcast. É isso aí, então, fechamos o nosso momento merchan, tudo devidamente destacado. E agora, nesse segundo momento, a gente vai falar um pouquinho dos free agents, né? Os jogadores que, assim como o J.J. Watt, né? Um agente livre, um jogador na pista, né? Passível de poder assinar com outros times, um jogador que está em final de contrato com o seu time ou já terminou o contrato e agora está disponível para ser assinado. Tem vários, né? Sempre, todos os anos, obviamente, tem muita gente, porque tem muito jogador dentro da liga. E a gente vai dar alguns destaques de jogadores que também são bastante importantes. A gente deu uma preferência por outros que a gente não mencionou no podcast da semana passada. Na semana passada a gente falou de jogadores free agents que poderiam receber a franchise tag. Se você não sabe o que é franchise tag, corre lá no nosso YouTube, corre também para ouvir o nosso podcast, que a gente explica bem direitinho para você o que é franchise tag. E aqui então nesse a gente vai falar de outros, tão importante quanto. Então vamos começar pelo ataque, né? Vamos começar com os pesadão. Vamos começar com o Trent Williams, o tackle, né, da equipe de São Francisco, que chega então para essa free agency depois de não ter jogado em 2019, né, ter ficado fora em 2019, e agora está mais uma vez aí disponível para voltar aos gramados, e por si só é um nome extremamente importante, é um jogador que também foi sempre dominante, né? Todas as vezes que jogou, todas as temporadas dele, praticamente não teve uma temporada ruim na carreira, né? Se não as suas melhores temporadas lá em Washington, chega agora com um contrato vinculado ou não mais com São Francisco. O que dizer a respeito do tackle Trent Williams? O Trent Williams é um dos tackles mais consistentes da liga. Realmente, como o Jonas já comentou, ele não tem uma temporada ruim no currículo dele. Acho que a pior foi a primeira, né, de calouro, que foi ok, foi na média, e depois disso só melhorou. Em 2019 ele quase não jogou por questões de lesões e de desacordo com o Washington. E aí, ano passado, então, ele foi trocado, acho que, se não me engano, na época do draft ainda, logo após o draft ele foi trocado para os Niners, jogou muito bem lá em São Francisco, uma última temporada, né, a última do seu contrato, e agora então ele está disponível no mercado. Imagino eu que os Niners devem oferecer agora uma renovação, um contrato mais extenso para ele, um contrato até alto, porque tackle, né, o left tackle recebe muito bem, uma média de quase 20 milhões de média salarial, então vai ser um valor alto, e os Niners não tem tanto cap assim, mas devem sim fazer esse esforço para renovar com o Trent Williams, porque é um dos melhores tackles da liga, como já comentado, e faz muita diferença, ainda mais quando você não tem um QB tão confiável, né? Um QB assim como o Garoppolo, é sempre bom ter proteção para dar mais tranquilidade para ele. É isso, né? Ele também foi 8 vezes All-Pro, então, enfim, dispensa comentários
seria muito bom para São Francisco, mais uma vez, fazer esforço de renovar com ele. O próximo aqui, nome pesado e talvez o melhor disponível no mercado, é o center, o Corey Linsley. E para você, cara ouvinte, que não está familiarizado, né, com as posições, o center é aquele cara que tem a bola, é o responsável por dar o start no drive, é o responsável por dar o start no ataque. É ele que joga a bola para trás, né? Para o quarterback, normalmente, né, na maioria das vezes, o quarterback, enfim, poder lançar ou entregar para o jogo corrido. E o Corey Linsley, né, também do Green Bay Packers, está disponível aí depois de ter feito um 2020 também consistente, né? O que dizer também a respeito do Corey Linsley? Outro jogador assim, excelente, jogador de linha ofensiva, um cara que está acho que desde 2014 na liga, Isso, um dos 2014. pilares dos Packers, e ano passado, para você ter ideia, em 437 snaps, né, ele que é o center, então fica até fácil fazer a contagem, teve apenas 4 pressões permitidas, ou seja, o Aaron Rodgers tinha todo o tempo do mundo, se dependesse dele e do resto, a OL como um todo dos Packers é muito boa, mas então o Corey Linsley realmente foi muito bem na última temporada, permitiu pouquíssimas pressões e além disso também é muito importante para o jogo corrido de Green Bay. No caso, ele além de bloquear o adversário também facilita, né? Abre espaços, o que a gente chama de gap, para o running back do seu time passar e conseguir avançar. Então, além de bloquear muito bem, ou seja, ele faz o snap, bloqueia o adversário e ainda permite, né? Abre espaços, brechas para o running back. Então, realmente é um cara que eu imagino que o próprio Packers vai renovar com ele com um contrato alto também, porque é difícil encontrar um center da qualidade de Corey Linsley na liga atualmente. É isso. E agora, gente, é sempre assim, eu gosto de dar o destaque que quando a gente fala de ataque, pouco é mencionado, né? Assim, pouco é mencionado esses caras que são pesadão. A gente sempre dá destaque para receiver, para os skill players, né? Os caras que correm, os caras que fazem recepções absurdas dos quarterbacks. Mas esses caras, esses defensores, não seria possível de maneira alguma, por exemplo, o Aaron Rodgers ter tempo no pocket se não tivesse um center, se não tivesse um tackle decente para proteger ele. Lógico, ele tem a qualidade de sempre se livrar bem da bola, mas nos momentos em que o negócio fede, esses caras que normalmente seguram a barra, né? Então, por isso que eles estão aqui com destaques importantes. E dito isso, agora a gente começa assim com os quarterbacks. São vários quarterbacks que serão free agents daqui a pouco, né? Que serão free agents nessa temporada. Mas então Ryan Fitzpatrick, que é um dos nomes mais proeminentes, né, dos quarterbacks, que agora chega com 38 anos, né, também é outro quarterback experientíssimo, draftado lá em 2005, que já passou por uma rempa de times, né, principalmente nos últimos anos, 2 temporadas em Tampa, 2 nos Jets, perdão, nos Texans, também nos Titans, enfim, passou por um monte de lugar, e nessas últimas 2 temporadas, nos Dolphins, que também foi responsável por dividir aí o banco com Tua Tagovailoa. É um quarterback que a gente percebeu assim, ele é Fitzmagic e até mais vezes até que Fitztragic, né? Ele consegue manter uma regularidade, mas é aquilo, quando se precisa de um quarterback para vencer em playoffs, ou pelo menos te levar para as playoffs, ele não é o tipo de quarterback para isso. Mas se for para ser competitivo, ele sim é um quarterback até acima da média dos disponíveis, né? O Fitzpatrick ele é um dos caras mais voláteis da liga, né? Como o Jonas já comentou, o transtorno de dupla personalidade dele, que às vezes é magic, às vezes é tragic. Ano passado foi muito mais magic, realmente. Né? Ele foi muito bem nos Dolphins, até sendo titular em vez do Tua, pelo menos na reta final. Foi ele que decidiu a parada e não o Tua para se classificar para os playoffs. Quer dizer, quase, né? Mas a questão é que a boa campanha dependeu muito dele. Para se classificar foi quase, realmente. Foi um pouco triste, mas não vamos entrar nesse detalhe aí. Mas a questão, por que ele está nessa lista? Porque ele é, como já comentado, um cara que ainda pode render um caldo, que tem sua qualidade, e muito time precisa de um QB agora. Times que não tem mais ninguém, que o dispensaram, ou então não tem nenhum nome garantido, né, na posição. Então o Fitzpatrick é um cara que passa essa segurança, e até mesmo para times que vão draftar QBs agora, né? Draftar alguém no draft, tem muito time que deve ter uns 5 que vão ser na primeira rodada. Então, com isso, além de ter um rookie que é o seu futuro, traz o Fitzpatrick para justamente trazer o que ele fez com o Tua ano passado, para ser um mentor, para auxiliar na mecânica dele, de desenvolver o jogador, e para entrar em campo nos primeiros jogos, fazer a famosa ponte, né, que é a passagem de um QB experiente para o calouro recém-draftado. Então, eu imagino que é essa a ideia do Fitzpatrick. Então, tem muito time atrás dele por conta disso, de ser um QB barato, porque ele já
não recebe tanto assim, porque não é um QB top, mas faz muito bem seu papel quando é necessário. Então tem mercado ainda o Fitzpatrick. É até legal, eu tava fazendo uma rápida pesquisa, né? Ele que foi draftado em 2005, ele foi draftado pelo St. Louis Rams, no mesmo draft em que o Alex Smith, por exemplo, foi draftado pelo Saints, em que o Aaron Rodgers, né, também apareceu para a liga lá em Green Bay. Então, é dessa classe ali, né? Só para te situar também melhor, você ouvinte, você também que está nos assistindo. E o próximo aqui da nossa lista também é outro, né? Que fez talvez uma das piores temporadas da sua vida, mas também não gosto de demonizá-lo a ponto de dizer que, nossa, não está mais em alto nível, que é o Ken Newton, né? Há 2 anos, então, ele voltou de lesão, 2 anos, voltou de lesão, ano passado jogou pelos Patriots, o contrato era bem esse mesmo, um contrato de 1 ano para ver se ele renderia ou não rendeu, mas pelo menos aquilo que se especula é que talvez exista uma segunda chance para ele lá nos Patriots, né? Tem bastante discordância, mas pelo menos já ouvi alguns rumores que existe um certo... talvez essa possibilidade de uma segunda chance para o Ken Newton. Jonathan, você também é outro que eu sei que compartilha do gosto pelo Ken Newton, né? Porque é um cara que realmente é carismático, né? Bem doidão, mas também é bem legal. O que dizer a respeito do Newton? Cara, comentando sobre os Patriots, acho difícil ele continuar lá em Foxborough porque realmente não deixou uma boa amostragem. Pegando os números aqui, ano na temporada passada, sendo 15 jogos como titular, ele teve 8 touchdowns lançados, 8 em 15 jogos e 10 interceptações, além de um certo número considerável de fumbles, não lembro agora quantos foram, mas foi um número até bem alto. Então está realmente longe de ser a temporada dos sonhos dele. Lembrando que ele já foi MVP. Cara, o Cam Newton em 2015 parecia um dos melhores jogadores assim, da história da NFL. Realmente ele fez chover com aquele Panthers na temporada de 2015, mas desde lá ele não foi mais o mesmo. Ele foi decaindo até chegar na última temporada, que para mim, a última temporada com os Patriots foi a pior na carreira dele. Então, com essa amostragem, eu acho que a chance de ter êxito na NFL caíram bastante. Eu imagino que o Newton vai ser, no caso, contratado por alguém para ser reserva. É um reserva de luxo, com certeza. A franquia que contratá-lo, com certeza vai ter um banco de confiança, digamos assim, caso aconteça uma coisa com o seu titular, o Newton entra e consegue jogar, consegue manter a equipe em alto nível, né, ou pelo menos em bom nível, o suficiente para manter vivo no jogo, mas já não é mais o mesmo, então é triste isso. Ele deu uma declaração um tempo atrás dizendo que não pensava em aposentadoria, né? Questionaram ele disse, passa longe disso, porque não tem 32 caras melhores do que eu na liga, né? Fecha aspas. Não sei. Talvez tenha 31, pode ser, mas a questão é que o Newton, eu gosto dele, eu acho que ele ainda pode jogar bem, mas não vejo ele como titular, como comentei, deve ser reserva em algum time. O Pro Football Focus até coloca como um destino provável do Newton os Bengals, né? Acho que coloca os Bengals como destino. Principalmente justamente seria para isso, né? Para ser um reserva de segurança, um cara que não vai entregar o jogo quando precisa sair, porque claro, né? Não vai ser o quarterback principal, Joe Burrow tá lá, teve uma boa amostragem na primeira temporada e realmente não faria sentido nenhum colocar o Newton como titular nesse momento. E outro, é muito louco, né? Assim, a gente vai prevendo, mas também é exemplo as tentativas de previsões que a gente teve do J.J. Watt, coisa pode ficar muito louca, né? Todos os jogadores podem renovar, pode ir com os times nada a ver. Nada a ver assim, que eu digo, que a gente não previu, né? Não que o time seja nada a ver, fique bem claro que a gente não quer fazer deferência a nenhum time da NFL. E o próximo aqui, na lista, também um pouco mais novo, né? Um quarterback mais recente, 2015, draftado em 2015, o Jameis Winston. Que também teve passagem a toda a sua carreira, na verdade, né? Foi draftado por Tampa e na última temporada foi o quarterback também, de alguma maneira, o terceiro, segundo, em alguns momentos, quarterback do New Orleans Saints, que passa por um momento delicado, né? De quem vai ser, então, de fato, o seu próximo quarterback, não tem dinheiro algum, né? Tá muito abaixo do teto salarial, muito, muito abaixo mesmo, quer dizer, muito acima, abaixo, digo assim, muito acima do teto salarial, no sentido que não tem dinheiro, mas Jameis Winston já mostrou que tem braço,
né? Às vezes não tem muita cabeça, mas tem braço. Já respondendo a pergunta, se os Saints tiverem dinheiro, vão renovar com ele. Eu imagino que ele permaneça em Nova Orleans, até porque o Sean Payton já disse que gostou do que viu nessa temporada como reserva, nos treinos. Se tiverem dinheiro, ele fica. Mas a questão... O Winston ainda tem mercado, ele ainda pode ser um bom jogador, porque quem não lembra da temporada histórica dele em 2019, quando ele liderou a liga em jardas aéreas, foram mais de 5 mil jardas, não sei exatamente o número agora, mas e foi lendária a temporada, porque o primeiro QB... 5.109. Perfeito, obrigado, Jones. Primeiro QB a conseguir mais de 30, quer dizer, 30 ou mais touchdowns e interceptações numa temporada. Ele teve essa proeza, né? 33 touchdowns e 30 interceptações em 2019 pelos Bucks. É um cara que realmente sabe lançar. O problema é que às vezes ele lança demais, né? Lança errado. Então, mas eu acho que agora, ano passado, sendo reserva do Drew Brees, tendo o Sean Payton como seu tutor, eu acho que ele melhorou bastante seu jogo. Então ainda tem mercado na liga. Pode ser até titular em alguns times que estão necessitando, uma situação que o do Fitzpatrick talvez seja um cara para fazer a ponte, transição, ou então reserva considerado de segurança, né? Uma reserva de luxo até. Então eu ainda vejo o futuro no James Winston, realmente é só questão de se controlar um pouco mais e não meter o louco como ele fez muitas vezes lá em Tampa Bay. Sensacional. Agora, a gente fechando então a chavinha de ataque, como a gente disse, a gente não vai falar tantos assim para não pesar muito, mas estamos com tempo, então vamos de jogadores defensivos, começando com Jadeveon Clowney, né? Jadeveon Clowney também, que é outro jogador dos mais prolíficos da NFL, e tá aí, né? Tá aí disponível. Existe bastante especulação também para contratar o Jadeveon Clowney, mas eu tenho certeza de que na onde ele cair, eu acho que ele poderia render muito, né? Embora tenha algumas temporadas que ele tenha passado ali por alguns vai e vens, mas mesmo assim é um nome importante, um edge importante, né? Um cara que vem ali das extremidades da linha defensiva importante. É um cara que chegou na NFL com muita expectativa, né? Se não me engano, foi até a primeira escolha geral do draft, né? 2014, É. mas nunca correspondeu, né? Nunca rendeu nesse nível. É um bom, talvez até ótimo pass rusher, talvez funcione assim ótimo, mas nunca chegou a se tornar realmente a primeira escolha geral, aquele cara que vai Sim. fazer toda a diferença da defesa. Tanto que no passado teve uma temporada bem mais ou menos com os Titans, ano retrasado com o Seahawks também não foi dessas coisas. Por isso, eu acho que o valor de mercado dele caiu um pouco, então quem vai assinar com ele, possivelmente os Titans, né, devem renovar com ele, um valor mais baixo do que ele vinha pedindo, até por questão de lesão, né, ele não está fisicamente 100% para a próxima temporada, vai perder alguns jogos, possivelmente, no início da campanha, mas mesmo assim, um cara que ainda pode contribuir para a defesa, porque é uma referência, assim como o J.J. Watt também causa preocupação nos adversários, eles jogaram juntos lá nos Texans por muito tempo, mas o Clowney não passa segurança para ser o cara da defesa. Então é um cara que vai acrescentar bastante, mas não chega a ser mais uma referência para ser o nome da defesa. Então realmente o salário, os valores eles baixaram um pouquinho, assim como também eu acho que a bola dele tem que baixar para assim ele poder jogar bem novamente. O próximo aqui na nossa lista é o safety Anthony Harris, né? Também um dos nomes importantes na secundária de Minnesota. É um jogador novo também em 2015, draftado em 2015, que embora não tenha feito assim também temporadas, nossa, espetaculares e dentro daquilo que é pedido, ele é um cara que é sólido pros Vikings e também é um nome importante de talvez ser renovado. Ele foi muito bem lá em Minnesota, né, nas últimas temporadas. É uma ótima dupla, né, de safeties, o Anthony Harris e o Harrison Smith, né, o Harris e o Harrison, até uma bugada às vezes, mas se não me engano, teve 6 interceptações, então um cara que vem jogando muito bem, as últimas 2 temporadas principalmente. Eu acho que os Vikings vão fazer um esforço para renovar com ele, até vai ser um pouquinho caro, né? A média do safety está uns 14, 15 milhões, deve ganhar algo em torno disso. E ele está buscando um contrato de longa duração, né? Um contrato de 4, 5 anos para ganhar bem e continuar jogando em um time competitivo. Então, imagino que é aquele complemento, né? Os Vikings, ele possivelmente deram match e deve continuar jogando bem se ele tiver espaço, tiver um time propício para isso, porque os Vikings passaram por alguns problemas na última temporada, reformularam o time
sem querer reformular, não assumiram isso, mas mudaram bastante coisa, tanto no ataque quanto na defesa, e o Anthony Harris foi um dos pilares dessa defesa, então é um nome que também tem muito mercado, mas eu imagino que ele continue lá em Minnesota. Agora, ainda falando de safeties, né? Outro safety também bastante proeminente que sofreu temporada de 2019 com lesão e tal, ficou fora, mas nas outras 4 temporadas em que ele esteve, né? 2017, quando ele foi draftado, 18 e também 2020, principalmente 2020, é um cara muito seguro, é um safety muito seguro, né? E que atualmente dos Rams, que enfrenta esse dilema. Não sei se a gente chegou a mencionar ele na questão da free agency na temporada no podcast passado, acho que não, mas no texto lá que foi pro Medium, eu comento um pouquinho a respeito. É um cara que é importante, que se estabeleceu bem dentro do esquema do antigo coordenador defensivo, mas que aí agora sem ele não sabe muito bem como que pode se comportar, mas toda a amostragem que ele deu até hoje é um cara que é consistente. Ele não tem tanto nome, né, como outros jogadores, por exemplo, como o Harris, não é tão famoso, mas é um cara realmente consistente que está aí para jogar e cumpre muito bem seu papel. Ele teve um crescimento de produção, né, de rendimento bem grande com o Brandon Staley ano passado. Veremos se ele agora consegue manter, não só ele, mas todas as defesas dos Rams, se vai conseguir manter Sim. aquele alto nível jogado na última temporada com outro coordenador defensivo. Mas o Johnson é de fato um cara seguro, um safety seguro, né, até a piadinha, mas a questão é que eu imagino que os Rams vão renovar, até o Jonas sabe, deve ser um pouco mais sobre isso. Um cara que vai sair um pouco caro, e os Rams não estão tão bem assim de cap, mas eu acho que vale o esforço. E agora um outro jogador defensivo também tão importante quanto no esquema, né, pensando como um todo, é o próprio Lavonte Davis, né, o linebacker da equipe de Tampa. Vida inteira, né, desde quando foi draftado lá em 2012 jogando em Tampa, também muito seguro, muito saudável, né, pouquíssimos jogos fora. Na temporada passada, ele foi importante para o esquema, mas não precisou ser tão importante no sentido até individual, porque tinha muitos outros jogadores jogando bem também, né? Então ele complementou de maneira belíssima a defesa de Tampa e que provavelmente, se ficar, seria um grande feito para a equipe dos Bucks, né? O Bruce Arians já tinha comentado, né, após o Super Bowl, que o grande objetivo do time para essa temporada é manter, né, em vez de buscar outros reforços, primeiramente manter o que já tem, manter a base, e o Lavonte David passa muito por isso, né? Ele é uma das referências do time, um cara muito experiente, já passou dos 30 anos, e como o Jonas comentou, tem muita gente boa lá em Tampa, então não sei como é que tá o cap space agora dos Bucks, realmente falha minha, mas eu acho que um cara que com certeza contribuiu muito, porque é um dos melhores running backs da geração dele, né? Já está há um bom tempo na liga, bem experiente, e um dos caras que passa justamente essa experiência dentro de campo aí para ajudar os jovens jogadores, como por exemplo o Devin White, o Shaquille Barrett também. E uma defesa muito boa, e o Lavonte David, caso permaneça, só acrescenta ainda mais para a defesa dos Bucks. Segundo o Spot Track, Tampa Bay tem 24 milhões ali e mais alguns quebrados de espaço sobrando, né? Deve ficar, né? Para isso tem dinheiro. E por fim, o também talentosíssimo, né? O veterano Richard Sherman, né? Talentosíssimo também pode ser, algumas pessoas podem questionar, mas enfim, que também é bastante importante, que também fez parte das defesas mais dominantes da história da NFL num passado recente. Depois de trocar para o rival de divisão de Seattle para São Francisco, agora mais uma vez se mostra até um pouco insatisfeito, né? Ele deu algumas declarações recentemente que estava aí disponível para troca. E Richard Sherman, o cornerback, né? O defensive back, se você for pesquisar, você pode encontrar as duas classificações, dá basicamente na mesma. O que dizer a respeito aí do Richard Sherman? Ele, em condições normais, né, 100%, é um dos melhores cornerbacks da liga ainda, porque fisicamente talvez ele já não seja mais o mesmo, né, da Legion of Boom, lá em 2014, 2015, mas ainda compensa muito pela experiência dele, porque ele sabe, né, ele tem os traquejos da posição, tem uma ótima leitura e um QI de futebol, né, que a gente chama, né, uma inteligência de jogo acima da média, então o Sherman com certeza deve acrescentar
para o time que contratá-lo. Estou dizendo isso porque dificilmente ele vai continuar nos Niners, já se mostrar um pouco desgostoso. Talvez essa parte a gente possa criticar um pouco, porque ele forçou a saída nos Seahawks, agora está meio que forçando a saída dos Niners. Então, quando o time não está mais correspondendo a ele, ele acaba chutando o balde e sai. Mas tem muito mercado para ele, tem vários times que precisam de corner, um corner experiente. Então, um contrato curto de 2, 3 anos, eu acho que, e um valor até alto, né? Porque ele é, assim como o J.J. Watt, também tem um baita nome na praça. O futuro do Sherman, eu acho que está meio que garantido já, mas ele deve ter um bom contrato com uma franquia que é contender, porque que precisa de cornerback para a próxima temporada. É isso, eu não sei não, né? Se tem algum podcast mais assim profundo e completo quando se trata agora nesse momento de falar de free agents, né? Pontualmente tantos assim. A gente falou de uma rempa, né, de gente. Foram 10, foram 10? Foram 10, né? Acho que Hoje, foram. 10. O 10 hoje, enfim, a gente vai falar bastante isso a respeito, porque tem espaço ainda, a gente vai falar nas próximas temporadas, as próximas movimentações importantes. Lembrando ainda, por exemplo, que o Deshaun Watson está com futuro indefinido, é um dos que mais está meio quietinho ali, comendo quieto, mas realmente toda a expectativa para alguma movimentação. Além disso, tem vários outros quarterbacks também disponíveis e mais um amontoado de jogadores que a gente não mencionou, que também são free agents, e a gente vai dar o devido destaque para eles com certeza, conforme for as suas movimentações. Antes da gente encerrar, vocês gostariam de fazer algum... Tem, lógico, as rapidinhas, né? Mas algum último destaque? Era isso. Perfeito. Então, as de sempre, né? Fechando quase aí, não sei nem se deu já uma hora, mas se não deu, estamos fechando uma hora de praxe. As rapidinhas da semana de hoje. Segundo Michael DiRocco, os Jaguars devem perseguir Hunter Henry na free agency, caso os Chargers não coloquem a franchise tag no tight end. A posição é uma das maiores necessidades do time da Flórida. Os Jaguars precisam de muita coisa, né? De vários jogadores de várias posições. Mas o tight end, a posição de tight end é talvez uma das maiores necessidades entre todas as necessidades. O Hunter Henry, como a gente já falou, obviamente, é um free agent, até inclusive falamos no podcast semana passada sobre uma possível franchise tag dos Chargers nele, né? Não está descartado, mas caso esteja no mercado, aí o Hunter Henry pode ir para os Jaguars. O valor aqui que eu encontrei aproximadamente seria algo em torno de 48 milhões por 4 anos para o Henry. Foi bem até em Los Angeles nessa última temporada, né? Fazia parte do bom ataque que a equipe montou, mas, como eu disse, não tiveram tanto sucesso, embora numericamente, né, estatisticamente, o ataque tenha sido até bem prolífico. É isso, bastante especulação em cima desse tight end já há algum tempo. E os Jaguars, né, lembrando, é o time que mais tem espaço de salário mesmo para movimentar nessa free agency. Os Dolphins comunicaram ao linebacker Kyle Van Noy que ele será dispensado, olha lá, uma temporada depois de assinar um contrato de 4 anos e 51 milhões de dólares. Miami economizará 9,8 milhões de dólares cortando-o de acordo com o over the cap. Me ajuda, né, Dolphins? Realmente não entendi essa, inclusive o próprio Van Noy foi às redes sociais descontente, reclamando, porque não entendeu exatamente a razão. Claro que vai economizar um pouquinho, né, uma grana, e todo mundo precisa economizar nesse momento, mas a temporada, né, a primeira temporada dele com os Dolphins foi boa, né? Ele registrou, então, 6 sacks, 2 fumbles forçados, 2 fumbles recuperados, além de 6 passes defendidos, né, bloqueados. Então, uma produção, além de 69 tackles. Uma boa produção, né, para um linebacker. Ele talvez ainda seja um dos melhores da posição, mas mesmo assim os Dolphins foram lá e cortaram ele. Imagino que alguma coisa tem em mente, né, o Brian Flores. A defesa do Dolphins foi muito bem na última temporada, uma das melhores da liga, muito por conta do Van Noy e de outros jogadores, mas imagino que os Dolphins devem estar fazendo um movimento para trazer alguém aí, tentar trazer alguém na free agents, porque o Van Noy era um dos jogadores mais caros do time, então agora se livraram dele, mas realmente não foi por falta de produção, porque ele jogou muito bem ano passado. Eu suspeito que alguma coisa vai acontecer em Miami nas próximas semanas. Se eu não me engano, o Von Miller ele vai ser free agent.
Eu não me lembro agora eu não me lembro se ele vai ser free agent nessa Tecnicamente, eles temporada, falam né? muito que ele vai ser cortado, né? Acho que não é free agent, mas os Broncos também, para economizar uma certa grana, já que não jogou a última temporada, podem cortá-lo. Aquela questão de corte que realmente dói na alma, né? Os maiores ídolos da franquia, mas não é, sim, não é uma hipótese a ser descartada. Acho até bem possível que os Broncos cortem ele, mas não sei se os Dolphins já estão pensando nisso. Realmente é uma visão à frente do seu tempo. Não, eu só chutei aqui, me ocorreu aqui. Enfim, mas olha, se acontecer, você ouviu o primeiro aqui, sem sombra de dúvidas. Que momento. Bom, acho que fechamos então mais uma hora. E o Toco e Teco vai ficando por aqui. A gente ainda não chegou no nível de falar 3 horas, fazer um podcast de 3 horas, mas estava dando uma especulada. Existe podcast de 3 horas, uma coisa absurda, né? Quem sabe um dia, uma coisa assim. Pois, Brincadeira. Ah. Tem podcast que eu escuto de 5 horas e meia, pô. 3 horas Jesus Cristo. é. Cara, tá maluco, velho. Isso aí é maior que Senhor dos Anéis, mano. Meu Deus do céu, a versão estendida ainda, cara. Isso é, pra mim, assim, comparação com tudo que é midiático, Senhor dos Anéis, versão estendida, cara. Se é maior, não faz o menor sentido. É isso. Mas enfim, o Tocoiteco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, @Tocoiteco, e também de curtir a nossa página lá no Facebook, facebook.com/Tocoiteco, e de acompanhar o nosso blog, medium.com/Tocoiteco. Agora, momento Jequiti, vem novidades por aí. E também de assinar a nossa newsletter, tocoiteco.substack.com. A newsletter, lembrando, ela é gratuita. Ouça o nosso podcast semanal sobre NBA e siga os nossos perfis pessoais, o meu Jonas Faria no Instagram e Jonas Faria Underline no Twitter, o seu Jonathan Mumba. @Jonathan Mamba lá no Instagram. E também Juan Grings, quais são os seus? @Rogrings no Twitter e no Instagram. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Toco e Teco NFL. Tchau, tchau. Continuem sorrindo, senhoras e senhores. Vou parar aqui a gravação. E você que está nos assistindo até o final no YouTube, um beijo para você por ter ficado até aqui. Você é herói.